O Nordeste brasileiro começou a se formar como sociedade desde o início da colonização portuguesa, no século XV. Os principais grupos que formaram o povo nordestino são é, tupis, potiguaras, tabajaras, careris, é, entre muitos outros. Eles deixaram marcas fortíssimas, muito fortes na língua, como abacaxi, cajá, enfim, na alimentação, mandioca, beijo, tapioca e até nos costumes rurais e espirituais. Eu já vou falar sobre isso. Os colonizadores portugueses foram os primeiros a se fixar no Nordeste, tá? Os primeiros europeus. Vieram de regiões do Minho, Algarve, em Portugal, né? Nesse lugar aí, né? Eles trouxeram o idioma, o catolicismo, o sistema de engenho, de açúcar e as estruturas políticas e sociais que moldaram o início da colonização no Brasil, né? Enfim, é, durante o período colonial, o Nordeste foi o principal porto de entrada de africanos escravizados. Vieram de povos de diversas regiões da África, Oeste, e centro-oeste da África, enfim, a influência africana, né, na música, o samba de roda, enfim, na religião, candomblé, ubanda, na comida acarajé, toda a forma de falar, de se expressar. Com o tempo, essa mistura de indígenas, africanos, europeus criou uma identidade única. O povo nordestino ficou conhecido pela sua resistência, criatividade, religião, humor e força cultural. Essa fusão deu origem ao sertanejo, ao vaqueiro, ao pescador, ao caboclo, ao cangaceiro, enfim, ao homem e à mulher do sertão e do litoral. Hoje, o Nordeste é uma das regiões mais diversas, né, do mundo. Enfim, no litoral, forte influência de afro-portugueses. No sertão, a traça indígena e da mistura com povos né, lá da Europa, colônias portugueses. Enfim, cada estado tem sotaque, ritmos e comidas próprias. Enfim. Mas lembra do que eu falei, pessoal? Eles deixaram marcas fortíssimas, né, na alimentação, como mandioca, por exemplo. A mandioca. Enfim, eu queria falar sobre mandioca, era uma comida daqui, né? A mandioca é uma planta nativa da América do Sul tropical e os estudos genéticos mostram que ela foi domesticada pelos povos indígenas da Amazônia, na região sudoeste da Amazônia, né? Há 8.000 a 10.000 anos atrás. Os povos indígenas, especialmente os tupis, foram os primeiros a perceber que certas espécies do gênero Minarote tinham raízes ricas em amido e podiam servir de alimento. Só que essas plantas selvagens eram muito venenosas porque tinham glicosido e cianogênico que libera cianeto. Os indígenas, com um século de observação, selecionaram as variedades menos tóxicas e desenvolveram técnicas de preparo que eliminava o veneno. Essa seleção deu origem à mandioca mansa, ou aipim, ou macaxeira, enfim. E também a mandioca brava, né, para farinha e tucupi, né? Ambas domesticadas a partir de ancestrais selvagens e a domesticação foi artificial, ou seja, feita por seres humanos. Os indígenas escolheram e replantaram raízes mais grossas, menos venenosas e de crescimento mais acelerado. Com o tempo, a seleção continuou, entendeu? Mudou tanto a planta que as variedades cultivadas perderam a capacidade de sobreviver sozinha na natureza, né? Hoje a mandioca cultivada não existe mais em estado selvagem e se o humano parar de plantar, ela desaparece. É uma das provas de engenharia agrícola indígena pré-colombiana. Os povos indígenas desenvolveram técnicas complexas para eliminar o veneno e conservar o alimento, ralar e prensar a raiz, entendeu?
Você tinha traçado de panos que exprimir o líquido venenoso, é, decantar o líquido, né? Separando o tucupi, né? Que é tóxico cru, mas virava um molho delicioso após cozido, entendeu? Você podia secar e torrar a massa, transformando em farinha de mandioca, fermentar para aumentar o sabor e durabilidade. Essas técnicas foram se espalhadas pelo nível do litoral até o interior, muito antes da chegada dos europeus. Quando os europeus chegaram, eles aprenderam muito com os indígenas o cultivo e o preparo, levaram a mandioca para a África e a Ásia, onde virou base alimentar em países como Nigéria, Congo, Moçambique, Tailândia, Indonésia. Hoje a mandioca é um dos principais alimentos do planeta, mas a sua origem e domesticação é 100% indígena amazônico. Estudos de universidades como a USP mostram que todas as variedades cultivadas de mandioca vêm de um ancestral comum chamado Manihot esculenta, entendeu? Nativa da floresta amazônica do sudoeste, entre o Brasil, Bolívia e Paraguai. Essa domesticação criou uma diversidade enorme. Existem mais de 5.000 variedades guardadas em roça, indígena e quilombola no Brasil. A mandioca brava tem vestígios de veneno original, mas é segura para o preparo tradicional. E isso mostra o saber empírico indígena altamente sofisticado. Eu não considero que o indígena é burro. Entenderam, pessoal? Isso é loucura. Isso é muita loucura. Isso é muita loucura, velho. Isso é muita loucura. Então coloca na sua cabeça. Inteligência não é só tecnologia ou matemática. Tem inteligência psicológica, social, espiritual, artesanal, musical, linguística. Os povos indígenas tinham e têm uma capacidade de, como eu falei, de observar padrões naturais, entender ecossistemas, transformar isso em sobrevivência prática. Sem escrita, sem laboratório, mas com método, repetição e memória coletiva. Eles conseguiram descobrir que a mandioca pura, né? Perdão, gaguejei. É venenosa, enfim. Mas, como eu falei, se for ralada, prensada, fermentada e torrada, o veneno some. Isso não é sorte. É ciência empírica feita por tentativa e erro e observação cuidadosa. Enfim, o pior erro do ser humano é achar, o do homem branco, é achar que ele é superior, tudo porque ele tem um celular na mão e come alface, pelo amor de Deus. Enfim, faz um experimento, joga você na Amazônia junto com o indígena, eu te garanto que ele fica vivo, ele não morre, mas você vai morrer em menos de 3 dias. Tu vai pegar uma pneumonia e morrer, tá? Só isso, mas ele vai ficar vivo. Porque ele é inteligente bastante para lidar, né, com aquele ambiente hostil ali. Enfim, cara, os povos indígenas criaram sistemas agrícolas sustentáveis que duraram milênios. Se destruir o solo, diferente do agronegócio, entendeu? Que destrói tudo. Enfim, a terra preta de índio, por exemplo, é um solo fértil da Amazônia e é um dos maiores feitos de engenharia da história. E foi feito por povos indígenas há mais de 2.000 anos, tá?
Enfim, e como eu falei, pesquisem mais sobre a terra preta da Amazônia, tá? E como eu falei, as diferenças físicas, cor da pele, formato do rosto, altura, tipo de cabelo, são adaptações, são micro-adaptações ao ambiente, não sinal de superioridade ou inferioridade. A variação genética entre os dois indivíduos da mesma população pode ser maior do que entre populações diferentes. Então, vamos supor, um índio do Xingu e um japonês compartilham 99,9% do mesmo DNA e as diferenças são superficiais. É basicamente isso, cara. É basicamente isso. Enfim, eu comecei falando do Nordeste, mas eu comecei a falar aqui do Nordeste para puxar assunto da mandioca. Entendeu? É basicamente isso que eu quis fazer nesse vídeo aqui. Mandioca é bom. É bom. Não tá no meu cardápio, é normal, tá? Mas é bom. Cara, pesquisa sobre o sistema de roça rotativa e irrigação indígena. Tudo isso é tecnologia adaptada ao meio ambiente, cara. Pesquisem, meus amigos. Enfim, que Jesus Cristo abençoe vocês. E você sabia que judeus têm origem no Nordeste? Mas isso é assunto para outro vídeo. Em resumo, os judeus fugiam da aquisição portuguesa, cristãos novos, que vieram para o Brasil, se instalaram no Nordeste, onde havia menos controle e mais trabalho nos engenhos. Alguns mantêm o judaísmo em segredo ou se misturaram com colonos indígenas. Durante a invasão holandesa, os judeus sefaditas vivem abertamente no Recife. Em 1654, com a retomada dos portugueses, sobrevivência dispersa mais dos descendentes. Essa mistura genética e cultural se funde ao longo dos séculos, gerando parte da base do povo do destino que conhecemos hoje. Mas esse vídeo não foi sobre isso, meus amigos. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por tudo. Aceite Jesus Cristo, siga em paz, sem ódio. Enfim, obrigado por assistir o meu vídeo. Eu lhe agradeço de coração. Que a paz de Cristo Jesus esteja no seu coração. E que eu repreendo todo mal em nome de Jesus Cristo. Amém.